Nossa, muito legal. Muito bom. Vamos lá. Tamo junto! Cidade, voltamos! 8h35, Aninha! Estamos de volta e vamos fechar muito bem essa semana, essa sexta-feira, com mais um Calma Aí, uma parceria com o Espaço Calmamente. Inclusive, já estamos ao vivo nas redes sociais, tá? Para você acompanhar o programa de hoje ao vivo e a cores, mandar a sua dúvida, @Espaço Calmamente. No Instagram, a live já tá por lá. Inclusive, a missão, enquanto rolava intervalo comercial, já começou pra gente aqui o Calma Aí. Uma aula no intervalo, né, Aninha? Maravilhoso. Eu peguei pela metade a aula, mas fiquei assim, por que eu não vim antes, meu Deus do céu? Para quem não tá sabendo, não tá acompanhando ainda, né, ao vivo, a gente está recebendo Dr. Rafael Frizeiro, maravilhoso. Bom dia para você, doutor. Doutor, prazer recebê-lo de novo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana, Homero, ouvintes. Muito bom estar aqui de novo, mano. Maravilhoso. Sempre um prazer recebê-lo. E temos um convidado também especial, que é o Sérgio de Carvalho Júnior, mestre em tecnologias emergentes em educação pela Must University, lá dos Estados Unidos, e graduado também em Educação Física pela UFJF. O currículo do Sérgio é enorme. Isso aqui é só para dar uma resumida, para a gente ver o tamanho, a potência do convidado de hoje. Sérgio, bom dia para você, seja bem-vindo. Muito obrigado, Homero. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado a todos os ouvintes, que seja um papo bem descontraído e bem instrutivo. A ideia é a gente reposicionar algumas questões, né, e conversar um pouquinho sobre o que é ser homem hoje, né, nesse mundo maluco que a gente vive. Isso aí. Como o Sérgio disse, vamos falar sobre os cuidados com a saúde masculina. E tem muita coisa pra gente conversar, né? Nosso WhatsApp também está liberado para você mandar sua dúvida, sua pergunta, 329-9918-1483. Pode mandar também sua dúvida na live do Espaço Calmamente. Para quem não sabe, dia 19 de novembro foi comemorado o Dia Internacional do Homem, por isso o assunto de hoje. Homem e saúde parece ser água e óleo, não se misturam, né, Homero? Por que isso, doutor Rafael, Sérgio? Tem alguma explicação histórica? Deixar isso contigo hoje. Então, tá bom. Então, bom dia, né? Bom, para começar pela sua assertiva. 19/11 foi comemorado o Dia do Homem, ninguém sabe disso, né? O Dia da Mulher internacional, né? Tem propaganda, tem divulgação. O Dia do Homem, só lembram do homem no Novembro Azul, na parte mais erógena do corpo masculino, e a parte onde a maioria dos homens tem um problema com a sua identidade do que é ser masculino. Então é quase cruel isso, né? Então parte de uma relação cultural. A gente estava até conversando ali fora, doutor, a respeito de como essa identidade, essa identificação do masculino, ela é cultural, né? E isso é aprendido. Passa por um processo importante de desidentificação do menino com a sua mãe e uma apresentação do que é o masculino saudável. Quando isso ocorre, né, de forma fragmentada ou não ocorre, é aí que a gente tem os problemas, né, doutor? Exato. Muito que a gente vai falar aqui não é especificamente do problema da fisiologia masculina, mas da concepção histórico-cultural do que é ser homem hoje em dia. Vamos aproveitar esse gancho. O que é ser homem hoje em dia, doutores? Nossa, olha, que loucura. Se você for no Instagram, você vai ver um monte de perfis hoje tentando ensinar o homem a ser homem. Então a gente tem um problema cultural, né? E esse problema cultural é a identidade masculina nos dias contemporâneos, né? E aí, qual que é o padrão hoje? O padrão é de entender que todo homem é tóxico, toda masculinidade é tóxica. Então todo aquele jeito de perceber o homem é o jeito de misturar dois conceitos que são complementares, mas não são antagônicos: agressividade e violência. Vamos pensar no bebê, quando ele está lá no ventre materno. É uma relação simbiótica. Mãe e bebê é uma coisa só. Então o bebê começa a se movimentar. Quais são os movimentos que o bebê faz? Chuta, soca. Então, num olhar desatento do lado de fora, né? Nossa, o bebê é agressivo. A agressividade, nesse momento, ele tem uma simbologia de movimento. Se o bebê não tiver desenvolvido isso, ele não se movimenta. Agora, vamos pensar no bebê amamentando. Quando o bebê ele sai do ventre, ele descobre que tem um mundo, ele é apresentado essa relação a um objeto, o primeiro objeto que é apresentado para ele é o seio materno. E aí imagina na relação voraz do bebê se amamentando. Ele quer destruir o seio, como você comer uma maçã, uma laranja, né? A parte de se alimentar é uma parte de pulsão plena de satisfação.
E só que quando acaba a mamada, ele vai pro bercinho, ele fica lá, nossa, que bom que eu tenho seio, né? Que bom que é essa relação quase onipotente. Eu choro, o seio aparece e eu me alimento. Só que quando o seio chega de novo, ele vai e tenta destruir o seio. Ele morde o bico, ele aperta o seio. E aí, à medida que ele vai se relacionando com a mãe, e ele vê que aquele objeto pertence a alguém, ele sente culpa pela primeira vez. Aquele objeto que eu tanto amo é um objeto que pertence à pessoa que eu também amo, né? Então, esse é o direcionamento. A partir desse conceito de agressividade ser necessária para o homem, para que ele tenha movimento, que ele seja ativo, que ele seja proativo, ela precisa ser direcionada na apresentação do que é o masculino saudável, porque senão vai se tornar violência, uma inveja de quem detém aquele objeto que eu tanto amo. E aí a gente tem essas distorções, o homem violento, o homem, né, que não sabe falar das suas emoções e acaba transformando isso tudo em movimento inadaptativo. Ótimo. Muitos homens, né, falando sobre saúde, né, eles só procuram um especialista, um médico, enfim, só vão no hospital realmente em último caso, quando a coisa já está ficando complicada. Como que a gente pode evitar isso? Tem alguma dica, algum pulo do gato? O que está sendo feito aqui é uma grande ferramenta. A gente usar os meios de comunicação para falar sobre o assunto, a gente trazer o tema à tona. Essa que é a utilidade das campanhas, você falar sobre o assunto e trazer conscientização. Estudos mostram que depois de campanha, depois de se falar no assunto, aumenta a procura. E o impacto na saúde é devastador dessa não procura. Porque essa ideia de masculinidade como força, resistência e que procurar o médico é um sinal de fraqueza, isso impede que se faça a medicina preventiva. Então, os homens eles têm um menor acesso, isso é estatístico, à medicina preventiva, e o impacto disso é uma maior mortalidade por vários tipos de doenças, como as cardiovasculares, infarto, AVC, obesidade, tende a ser mais catastrófica na saúde do homem, porque ele não procura preventivamente. Interessante. Falando um pouquinho sobre essas tanto doenças, né, quanto desafios, quais mais outros desafios e também, às vezes, até algum transtorno são mais identificados atualmente na população masculina, doutores? Bom, a gente vê muita relação, né, do adoecimento do homem com o cuidado do corpo. Né? Você tem uma fase da vida onde você tem esse desprendimento de quem eu sou e começa a olhar demais para o lado de fora. Aí, a gente chama isso de aborrecência, né? Aí o adolescente ele começa a negligenciar, inclusive, a própria higiene, né? O meu filho não gosta de tomar banho, o que eu faço para ele gostar de escovar os dentes, né? Mas isso é natural, é um desprendimento do corpo em prol do descobrimento do mundo, né? Só que isso tem que ser reposicionado. Uma hora é reposicionado. Normalmente, ela é reposicionado justamente por esses fatores pulsionais. Ele começa a se interessar, né, por alguém afetivamente e ele, poxa, agora eu preciso cuidar de mim. Né? Só que isso não pode ser o único motivador. Os fatores intrínsecos, né, aquilo que me motiva enquanto ser humano, eles também têm que ser evidenciados. Né? Então, esse cuidado com o corpo não pode ser só um padrão estético aprendido. Ele também tem que ser um padrão relativo ao cuidado que eu tenho sobre mim mesmo, ao respeito que eu tenho sobre mim mesmo. A gente chama isso de noção corporal. É a base da personalidade. Isso é fácil de todo mundo entender. Se você tem um encontro no fim de semana e na segunda-feira você já visualizou qual roupa você vai, aí você veste aquela roupa, ela tá justinha demais, né? O que acontece com o seu humor? Depressivo na hora, né? Ao passo que aí você se faz um propósito de fazer atividade física, uma dieta durante o final da semana. No dia do encontro, você veste a roupa e ela cabe perfeitamente, você fica lindo, linda, o humor explode, né? E você vai autoconfiante para o encontro. Agora, o problema todo, tá? E aí, doutor, gostaria da gente fazer esse bate-bola, porque a maioria dos homens que não conseguem fazer essa transição entre o que eu percebo de mim depende demais de fatores que vão ser decisivos para que isso ocorra, como, por exemplo, o abuso do álcool, o abuso de medicações, né? Até de outras drogas, né? No trato da ilicitude, para que ele tenha, que caia esse véu do que a gente chama de superego, né? Do que é certo e do que é errado, e ele se torne mais aberto, né? Sim, e isso é uma das coisas que explicam o consumo maior de drogas por homens, é um transtorno mental mais prevalente, e tem uma outra droga aí, entre aspas, que a gente tem que colocar nesse sentido como o atalho para a estética e para a mais virilidade hoje em dia, que é o abuso de esteroide anabolizante. Isso tem sido uma crescente,
com não a precaução adequada que deveria numa busca estética rápida e que é a figura de ser forte, de ser viril. E isso tem consequência para a saúde física e mental bem catastróficas também. Só um alerta para o abuso de esteroides, aproveitando esse gancho. Perfeito. Fazendo um pouquinho uma relação, né, com o que a gente está falando aqui, eu acho que o Sérgio mesmo falou sobre as redes sociais, né, e o mundo de hoje. Como que a população masculina ela pode olhar de uma forma mais amigável, digamos assim, para as coisas que são postadas nas redes sociais, justamente para evitar esses outros caminhos aí na saúde, né? É engraçado porque essa semana eu estou fazendo treinamento numa escola aqui de Juiz de Fora, né, para todo o seu corpo docente, e como eu sou da área da tecnologia também, né, apresentando essa relação de neurociência com aprendizagem, a gente pensa muito no conectoma cognitivo. Né? E o conectoma cognitivo ele começa pela percepção, seus órgãos dos sentidos. E aí os algoritmos das redes sociais, eles fazem essa leitura numa velocidade monstruosa. Então só te entregam aquilo que te dá prazer. E aí, numa ida ao banheiro, que duraria ali 2, 3 minutos, passam 20 minutos e você não percebe. Então há uma distorção perceptiva. E isso é vício. Isso é vício. É a categoria do vício, né? Aquilo que te escraviza. Então, se a rede social te escraviza e você perde muito do seu tempo, né, do seu dia útil, imerso nessa relação de rede social, é um adoecimento. Isso precisa de ajuda. Ah, não, mas isso é um passatempo. Não, o ócio é um passatempo. Né? Quando você faz um substitutivo do ócio pelo prazer, é uma relação viciante. Né? Então, as redes sociais, além desse problema natural, que já são elaboradas para te reter ali, né, essa relação de imersão, não tem filtro sobre o que se fala. E aí também não tem escola não, tá? Não tem diploma não. Tem muita gente diplomada falando besteira, né? E isso é um problema muito sério. Então a curadoria do assunto que você está ouvindo, a checagem dos fatos, né? A ida àquilo que a comunidade acadêmica entende como saúde, como verdade, é muito importante, né, doutor? Sim. Hoje a gente vive um boom de profissionais picaretas mesmo, com grande formação, falando as atrocidades com uma convicção que convence quem está ouvindo pelo grau. Então a gente recomenda, vai na rede social, você tem que forçar o algoritmo para você. Então, sigam para a saúde, siga a página de sociedades médicas, de sociedades de psicologia, para te trazer informações que a ciência te traz. Se você está lá no seu feed, só aparece foto de alterofilismo, se você não trabalha nessa área, tenta mudar, coloca alguma coisa de humor, alguma coisa educativa, para que você, quando abrir, não ficar preso só em coisas ruins. Mas ainda assim, limitar o tempo é fundamental, igual a gente falou naquele programa nos primeiros, sobre essa parte de saúde e tecnologia. Exatamente, muito bom. A relação entre atividade física e saúde mental existe, a gente já falou aqui também, né, doutor, em outras edições do Calma Aí, sobre os benefícios. Existem dicas para melhorar esse hábito, para melhorar também a saúde da população masculina? Hábitos alimentares também entrariam aí nessas dicas? Se entram. E aí, olha que interessante, né? Isso é recente, tá? A gente tinha a ideia de que para você criar um hábito, né, você tinha que ter uma relação de expertise. Isso, até então, documentado, era aproximadamente 10.000 horas. Então é muito tempo. Por que as pessoas não leem? Porque elas sentam para ler um livro. O livro tem muitas páginas. Elas não têm isso no tempo dimensionado delas, né? Se elas se propusessem a sentar todos os dias e ler uma página, ao final de semana seriam lido 7 páginas. Mais do que a média brasileira. Né? Então vamos pensar isso em relação à atividade física. A maioria dos problemas que nós temos com a procrastinação, com o adiamento do início de um programa de atividade física, está com o prazer imediato. De novo, o mesmo que o algoritmo propõe para a gente. Né? Só que esse procrastinador que tem o problema de começar, basta que ele comece. E aí tem um processo, né, todo de relação com alguns neurotransmissores importantes que vão gerar esse grande engajamento. Eu chamo isso de filtro SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele vai te fazer uma pergunta. Isso aí é importante que eu preste atenção? As amígdalas, os corpos amidaloides cerebrais, eles fazem um filtro do que é funcional, importante para mim ou não. Então ele vai te fazer outra pergunta. Isso que você está prestando atenção é útil para você? E aí você tem uma tempestade de dopamina, que aí vai gerar um engajamento. Então, na maioria eu estou com uma preguiça de começar. Você começa, de repente você entra em flow. Você continua e quando vê, passaram 2 horas, né? Para atividade física, isso ainda tem um componente adicional, as endorfinas, que são produzidas, né, pela contração muscular e a estimulação hipotalâmica, e aí você tem aí um senso de
Nossa, que satisfação, que gostoso é fazer atividade física. Então a primeira dica é comece. Né? A persistência virá do início. Né? Se for algo que você gosta, melhor ainda, né? Eu odeio musculação, Principalmente, poxa, mas talvez você goste de basquete. Exato. Ótimo. E vai testando. Muito bom. A segunda dica, só desculpa, Vai lá, a relação pode continuar. complementar, além de inicie, de comece, a gente tem que ter uma ideia de efeito secundário, né, dos controles fisiológicos. Existem 2 tipos de neurônios muito importantes, que são os neurônios que a gente chama de orexinas, né? Ele tem até um palavrão associado, chama hipocretina. Eles estão na relação hipotalâmica e eles fazem a regulação do sono. A gente falou de alimentação e atividade física, mas pouco fala-se de sono. A atividade física melhora em 20% no dia a sua qualidade de sono. E você dormindo bem, você faz não só a higiene mental necessária, a higiene cerebral necessária, porque isso é morfológico, mas você tem uma boa reserva de cortisol, né, que você vai precisar para enfrentar o dia seguinte. Então, o sono eu colocaria nessa equação como um fator predominante. Eu falo que lá na terapia, fica muito pouco para o terapeuta. Se a pessoa estiver exposta à luz do sol, se ela tiver uma atividade física regular, se ela segurar na alimentação, não for para alimentos muito, né, inflamatórios, e se ela regular o sono. Só aí eu entro enquanto terapeuta, né? Isso vale para o psiquiatra também, sobra muito pouco para a gente, por isso que a gente insiste tanto nesses pontos. Muito bom, interessante. Boa. Como que a família, os amigos, até mesmo o local de trabalho podem ajudar aí nessas dicas, incentivar os homens? Chegou uma pergunta parecida aqui, ó. Como familiares, amigos e conhecidos podem ajudar ou convencer homens a se cuidarem mais e irem ao médico, por exemplo? Meu pai cuida de todos nós, da família toda, mas não cuida dele. Como ajudar? Obrigado. Vou dar uma pequena volta para responder isso, porque muito disso envolve tanto estímulo quanto conscientização. De conscientização, a gente tem que estar ciente do prejuízo daquela atitude. Porque não agir é uma ação. A escolha de não buscar ajuda antes é uma ação que tem consequências. E na saúde mental, a gente não pode deixar de falar isso, pesando o clima um pouquinho. A gente tem uma estatística muito estranha na saúde mental, que é impactada pela visão da masculinidade. Então, o diagnóstico de depressão é quase o dobro em mulheres. São muito mais diagnosticadas com depressão. Mas a taxa de suicídio é maior em homens. Isso é uma contradição muito nítida. E um dos fatores que explica isso é que a depressão em homens é subdiagnosticada. Se ela é subdiagnosticada, ela é subtratada e aumenta o efeito, a fatalidade, o desfecho mais fatal possível. Então, a gente ter ciência de que a escolha de não buscar ajuda gera consequências drásticas. Então, o que a família pode fazer? É estimular, falar no assunto. Né? A consciência de risco. Então, o trabalho, campanhas, tem efeito. Não é só para aparecer, para falar que o RH está fazendo bonitinho. Isso tem um impacto positivo na saúde dos funcionários, que vão trabalhar melhor, vão ter mais saudáveis, vão trazer mais lucro. Então, tudo tem o seu impacto das campanhas. E, enquanto não convence, cuidar de conscientizar, leva no cabresto. A quantidade de homens que chegam na consulta psiquiátrica, o que te trouxe aqui? Minha mulher. Tá, beleza. Que tá lá, veio, né? chegou aqui, a gente resolve o resto, mas leva. Boa, muito bom. E eu acho que isso é tão importante, né? Porque a gente, na formação terapêutica, né, a gente transforma o entendimento de que tudo vira linguagem. Então, se tudo vira linguagem, eu preciso ser ensinado a, né? E aí, olha como é que isso é interessante. A resposta, ela fala de um homem que cuida de todo mundo, menos de si mesmo. Então, esse homem provavelmente cresceu sabendo que para ele ser amado, ele precisa ser útil. Olha que loucura isso, né? Então eu negligencio a mim mesmo para cuidar do outro, porque se eu não cuidar do outro, o outro não vai me amar, ele vai me abandonar. Então isso é um adoecimento muito grave isso, né? Como que a gente combate isso? No posicionamento correto das coisas. O óbvio precisa ser dito. Eu te amo por quem você é. Eu não te amo pelo que você provém a mim, né? Eu não sou satisfeito pelo nível do provimento, eu sou satisfeito por conviver com você. Então o óbvio precisa ser dito. Então, essa função também afetiva, atribuída apenas ao mundo feminino e pouco ao mundo masculino, ela precisa ser trabalhada. E as campanhas, elas ajudam muito nisso, né? Uma empresa saudável, uma sociedade saudável, é uma sociedade que olha para todo mundo, nas suas necessidades. O princípio não é igualdade, o princípio é equidade. As pessoas, elas são diferentes, têm necessidades individuais, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Ótimo, muito bom. Boa. Pra gente encerrar o Calma Aí de hoje... Passou voando, né, Passou Aninha? voando. Um recado, uma dica, um conselho para os ouvintes e também para as ouvintes, né, que estão acompanhando o Calma Aí de hoje, doutores. Olha,
vamos lembrar que o mundo evolui. Existem épocas em que um certo padrão de comportamento é necessário para a sobrevivência. Hoje a gente não precisa mais que você seja o homem forte que vai caçar para prover para sua esposa grávida, e nem aquele que vai para a guerra e tem que ser forte, mas vai morrer aos 40 anos. A gente vive mais. A vida é muito mais do que a sobrevivência. Então a gente se permitir conviver mais com o que a gente ama, a gente se cuidar para ser saudável, a gente descobrir novas formas de viver com o mundo como ele é, vai fazer com que a vida faça sentido. Então, você buscar ajuda antes, você se prevenir, você evitar adoecer, você vai permitir uma vida muito mais plena. Então, vai que o tempo muda e que o nosso tempo ele tem que ser bem vivenciado. Eu vou numa relação complementar até, né? A solução para o machismo tóxico, né? Para que essa masculinidade inadaptada, não é a emasculação da sociedade. O homem é necessário. Ele é necessário porque ele precisa tomar algumas atitudes que são próprias dele. E aí a gente não está falando desse conceito cultural apenas, né, contemporâneo, não. A gente está falando de, por exemplo, um reposicionamento de ideias, né? Toda vez que você ouviu o termo mulher de verdade, você ouviu de uma música que é atribuída a um valor feminino que já não existe mais. Agora, homem de verdade se escuta todos os dias. Você não tomou uma atitude, você não foi homem de verdade, né? Você não sai para trabalhar, você não traz comida para casa, você não é homem de verdade. Então, esse homem hoje, ele está sem lugar. Ele não sabe o que é ser homem. Então, procure ajuda. Não dá para resolver tudo sozinho. Por mais que a vida tenha te mostrado que você é capaz de resolver as coisas sozinhos e por isso você alcançou o sucesso que você tem hoje, talvez o nível de adoecimento que veio junto não está dimensionado. E aí é onde vai para aquela estatística que o doutor trouxe para a gente, né? Quando se vê, já é tarde demais. Ótimo. Fica um Muito puxão bom. de orelha aí em todos os homens que estão ouvindo a gente. Muito bom o programa de hoje, hein, Aninha? Maravilhoso. Lembrando que a live do Espaço Calmamente vai ficar salva no Instagram para você acompanhar, assistir de novo. Enviar aí para alguém que está precisando. Isso! Dr. Sérgio Carvalho Júnior, muito obrigado pela Nossa, sua um prazer. presença. Seja Obrigado, muito Dr. bem-vindo. Sérgio. viu? Prazer sempre que precisar. Imagina. E Dr. Rafael também, muito bom ter você de volta. Tamo junto. Tamo junto, obrigado, ótimo fim de semana. Até a próxima, doutor Sim. Rafael. Muito obrigado. Sexta que vem tem mais Calma Aí, 8h30 da manhã, não é isso, Aninha? Isso aí, até lá, Homero. Lembrando, se você perdeu o programa de hoje, chegou no final, ou perdeu algum outro conteúdo, né, para trás, vai lá.